Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander. Eu estou no capítulo 1, Os Filhos de Inácio, página 25. Um encontro em Roma. Em 10 de agosto de 1632, 5 homens em mantos pretos reuniram-se num discreto palácio romano na margem esquerda do rio Tíber. A indumentária marcava-os como membros da Companhia de Jesus, a primeira ordem religiosa da época. E o mesmo ocorria com o local do encontro, o Colégio Romano, sede do extenso império de estudos dos jesuítas. O líder dos 5 era um idoso padre alemão, Jacob Biedermann, que obtivera fama como produtor de elaboradas apresentações teatrais sobre temas religiosos. Os outros são desconhecidos para nós, mas seus nomes, Rodrigues Rosco, Alvarado e possivelmente Fordinos, os caracterizam como espanhóis e italianos, e exemplos de tantos que preenchiam as fileiras da companhia. Naquele tempo, esses homens eram quase tão anônimos quanto hoje, mas seu alto cargo, não, eles eram os revisores gerais da ordem, indicados pelo geral entre o corpo docente do colégio. Sua missão era de transmitir avaliações sobre as mais recentes ideias científicas e filosóficas da época. Aquela era uma tarefa desafiadora. Nomeados pela primeira vez na virada do século XVII pelo geral Cláudio Aquaviva, os revisores entraram em cena justamente em tempo de confrontar o turbilhão intelectual que conhecemos como Revolução Científica. Fazia mais de meio século que Nicolau Copérnico publicara seu tratado proclamando a nova teoria de que a Terra girava em torno do Sol, e o debate sobre a estrutura do céu havia se tornado mais acalorado desde então. Será que, contrariando nossa experiência cotidiana, o senso comum e a opinião estabelecida, a Terra se movia? As coisas tampouco eram simples em outros campos, nos quais novas ideias pareciam brotar diariamente, sobre a estrutura da matéria, a natureza do magnetismo, a transformação de metais em ouro, a circulação do sangue. De todos os cantos do mundo católico, onde quer que se houvesse uma escola, missão ou residência jesuíta, um constante fluxo de questões chegava aos revisores gerais em Roma. As novas ideias são cientificamente sólidas? Podem ser encaixadas no que conhecemos do mundo e com os ensinamentos dos grandes filósofos da antiguidade? E mais crucial, estão em conflito com as sagradas doutrinas da Igreja Católica? Os revisores recebiam as questões, consideravam-nos à luz das doutrinas aceitas pela Igreja e pela Companhia e pronunciavam seu julgamento. Algumas ideias eram julgadas aceitáveis, mas outras eram rejeitadas, banidas e não podiam mais ser apoiadas nem ensinadas por qualquer membro da ordem. Na verdade, o impacto das decisões dos revisores era muito maior. Dado o prestígio da Companhia, como líder intelectual do mundo católico, as opiniões sustentadas por jesuítas e as doutrinas lecionadas nas instituições da Companhia carregavam grande peso para muito além dos confins da ordem. Os pronunciamentos da Companhia eram encarados como palavras oficiais, e poucos sábios católicos ousavam defender uma ideia condenada pelos revisores gerais. Como resultado, o padre Biedermann e seus associados podiam efetivamente determinar o destino das novas propostas levadas a eles. Com uma penada, eles decidiam quais ideias prosperariam e seriam ensinadas nos 4 cantos do mundo e quais seriam condenadas ao esquecimento, como se nunca tivessem sido propostas. Essa era uma responsabilidade pesada, exigindo grande estudo e juízo sólido. Não era de admirar que aqui apenas os mais experientes e confiáveis professores do Colégio Romano fossem considerados dignos de servir como revisores. Mas o tópico levado perante os revisores gerais naqueles dias de verão de 1632 parecia estar longe das grandes questões que abalavam os alicerces intelectuais da Europa. Enquanto a apenas algumas milhas de distância de Galileu era denunciado e posteriormente condenado por advogar o movimento da Terra, o padre Biedermann e seus colegas preocupavam-se com uma questão técnica que era até insignificante. Deviam se pronunciar sobre a doutrina,
proposta por um anônimo professor de filosofia que tratava do tema da composição do contínuo por indivisíveis. Como todas as propostas doutrinárias apresentadas aos revisores, aquela estava formulada na obscura linguagem filosófica da época, mas na essência era muito simples. Qualquer grandeza contínua, dizia ela, seja uma linha, superfície ou extensão de tempo, é composta de distintos átomos infinitamente pequenos. Se a doutrina é verdadeira, então aquilo que nos parece uma linha contínua, na realidade é formada por um número muito grande de pontos separados e absolutamente indivisíveis, postos lado a lado como contas em um colar. Da mesma maneira, uma superfície é composta de linhas finas indivisíveis postas uma lado ao lado da outra. Um período de tempo é formado de minúsculos instantes que se seguem em sucessão e assim por diante. Essa noção simples está longe de ser implausível. Na verdade, parece obedecer ao senso comum e se encaixa muito bem na nossa experiência cotidiana de mundo. Os objetos não são todos formados de partes menores. Um pedaço de madeira não é feito de fibras? Um tecido não é feito de fios? Uma hora de minutos? De forma semelhante, podemos esperar que a linha seja composta de pontos, uma superfície de linhas e mesmo o próprio tempo de instantes separados. Não obstante o julgamento dos padres vestidos de preto, que se reuniam no colégio romano naquele dia, foi rápido e decisivo. Consideramos a proposição não só repugnante à doutrina comum de Aristóteles, mas em si mesma improvável, é desaprovada e proibida na nossa sociedade. Assim determinaram os santos padres, e na vasta rede de colégios jesuítas, sua palavra tornava-se lei. A doutrina de que um contínuo é composto de átomos infinitamente pequenos foi descartada, não podia ser objeto de estudo nem de ensino. Com isso, acreditavam os santos padres, o assunto estava encerrado. A doutrina dos infinitamente pequenos agora era proibida para todos os jesuítas. E outros centros intelectuais, sem dúvida, porque seguiam o mesmo exemplo da ordem. Advogados da doutrina banida seriam excluídos e marginalizados, esmagados pela autoridade e pelo prestígio dos jesuítas. Esse fora o caso de numerosos outros pronunciamentos proferidos pelo colégio. Padre Biderman e seus colegas não tinham motivo para pensar que agora seria diferente. No que lhes dizia respeito, a questão da composição do contínuo fora resolvida. Olhando para trás da perspectiva privilegiada do século XXI, não se pode evitar a surpresa e até o estarrecimento pela rápida e inequívoca condenação da doutrina dos indivisíveis pelos padres jesuítas. O que afinal há de tão errado com a noção plausível de que grandezas contínuas, como objetos regulares, sejam feitos de minúsculas partículas atômicas? Mesmo supondo que a teoria esteja de algum modo incorreta, porque os cultos professores do colégio romano haveriam de sair do seu caminho habitual para condená-la. Numa época em que a briga em relação à teoria de Copérnico esquentava na forma tão feroz, quando a sorte de Galileu, um dos mais ardentes advogados de Copérnico e o mais famoso cientista da Europa, pendia na balança, quando novas teorias sobre o céu e a terra pareciam brotar regularmente, não teriam os ilustres revisores gerais da Companhia de Jesus preocupações maiores, além de negar que uma linha fosse composta por pontos separados. Falando claramente, não tinham coisas mais importantes para fazer? Bem, aparentemente não. Por mais estranho que possa parecer, a condenação dos indivisíveis em 1632 não foi um incidente isolado nas crônicas dos revisores jesuítas, mas apenas mais um golpe de uma campanha em andamento. Na verdade, os registros das reuniões dos revisores, mantidos até hoje nos arquivos da Companhia do Vaticano, revelam que a estrutura do contínuo era uma das principais e mais persistentes preocupações da ordem. O assunto viera à tona pela primeira vez em 1606, só alguns meses depois que o geral Aquaviva criara o cargo, quando uma primeira geração de revisores foi solicitada a ponderar se o contínuo é composto de um número finito de indivisíveis.
O mesmo problema, com ligeiras variações, foi proposto 2 anos mais tarde, e depois em 1613 e 1615. Todas as vezes, os revisores rejeitaram-na inequivocamente, declarando-a falsa e errônea em filosofia. Todos concordam que não deve ser ensinada. Todavia, o problema recusava-se a desaparecer, num esforço para se manter a par dos mais recentes desenvolvimentos da matemática. Professores de todos os cantos do sistema educacional jesuíta propunham variações da doutrina, na esperança de que uma delas fosse tolerada. Talvez se permitisse a divisão em uma quantidade infinita de átomos e não numa quantidade finita. Talvez fosse permitido lecionar a doutrina não como verdade, mas como uma hipótese provável. Se os indivisíveis fixos estavam banidos, que tal se eles expandissem e se contraíssem conforme a necessidade? Os revisores rejeitavam todas as variações. No verão de 1632, como vimos, foi mais uma vez que determinavam contra os indivisíveis. E os sucessores do padre Biderman, inclusive o padre Rodrigues, quando chamados a fazer o julgamento sobre o tema em janeiro de 1641, mais uma vez declararam a doutrina repugnante. Como sinal de que esses decretos não tinham efeito mais duradouro que os antecedentes, os revisores sentiram necessidade de voltar a denunciar os indivisíveis em 1643 e 1649. Em 1651, a paciência se esgotara e, determinados a pôr fim nas opiniões não autorizadas em suas fileiras, os líderes da companhia criaram uma lista permanente de doutrinas banidas que não podiam ser ensinadas nem defendidas por membros da ordem. Entre os ensinamentos proibidos, que apareciam repetidamente sobre várias roupagens, estava a doutrina dos indivisíveis. O que havia de indivisíveis nos indivisíveis que incomodava tanto assim os revisores jesuítas no final do século XVII? No século XVII, né? Afinal, eles formavam uma ordem religiosa, a maior daquele tempo, cujo propósito era salvar almas e não resolver questões filosóficas abstratas e técnicas. Por que então se davam o trabalho de proclamar sua opinião sobre matéria tão inconsequente, persegui-la e aos seus defensores da época, década após década, e com a sanção das mais altas autoridades da ordem, se esforçar ao máximo para fazê-la desaparecer? Não parece estranho? Estava claro que os mantos negros, como os jesuítas eram popularmente conhecidos, viam nessa tese aparentemente inócua algo que é invisível para o leitor moderno. Algo perigoso, talvez até subversivo, capaz de ameaçar um artigo de fé ou uma crença central, pelos quais a companhia tinha profundo apreço. Para entender o que era e por que a maior e mais poderosa ordem religiosa da Europa tomou para si a tarefa de erradicar a doutrina dos indivisíveis, precisamos recuar um século, até os dias da fundação da ordem, no começo do século XVI. Foi nessa época que se plantaram as sementes da guerra dos indivisíveis aos jesuítas. Eu vou parar aqui porque depois começa uma nova parte do texto. Ou não, peraí. São 4 páginas, acho que eu vou seguir com a leitura então. É o imperador e o monge. Em 1521, o jovem imperador Carlos V convocou uma reunião nos estados do Sacro Império Romano, na cidade de Worms, no oeste da Alemanha. Apenas 2 anos depois de sua eleição para um alto cargo, Carlos, que era chefe titular do Sacro Império Romano, controlando a fidelidade de seus príncipes e de uma vasta população, na verdade, ao mesmo tempo era menos e mais que isso. Menos porque o chamado império, na realidade, era uma coxa de retalhos de dezenas de cidades e principados, cada qual mais ferozmente defensor de sua independência e propenso tanto a opor-se quanto a ajudar o senhor imperial em tempos de necessidade. E ainda mais porque Carlos não era um príncipe comum, era um Habsburgo, um membro da maior família nobre que o Ocidente já conheceu, com possessões que se estendiam desde a costa de Castela até as planícies da Hungria. Consequentemente, Carlos não era apenas o imperador eleito da Alemanha, mas também, por direito de nascença, rei da Espanha e duque de partes da Áustria, Itália e Países Baixos.
Além disso, naqueles mesmos anos, Castelo estava adquirindo rapidamente novos territórios na América e no Extremo Oriente, tornando Carlos V, segundo frase da época, o imperador em cujas terras o sol nunca se põe, de tão extenso que era seu território. Embora Francisco I da França e Henrique VIII da Inglaterra pudessem ter imposto limites a essa sugestão, para que seus contemporâneos, bem como para si mesmo, Carlos V era um líder da cristandade ocidental. No inverno de 1521, porém, o que ocupava a mente do imperador era seu fraturado Império Germânico, e não as vastas possessões ultramarinas. Fazia agora 3 anos e meio que Martinho Lutero, desconhecido monge agostiniano e professor de teologia, pregara uma cópia de seus 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As teses em si eram estritamente focadas, confrontando o que Lutero via como abuso inescrupuloso praticado pela igreja, a venda de indulgências, garantias de graça divina, absolvendo os compradores de seus pecados e poupando-lhes as tormentas do purgatório. Lutero não estava sozinho ao denunciar as vendas de indulgências, uma entre as muitas práticas da igreja rotineiramente condenadas, tanto por clérigos quanto por leigos. No entanto, como nunca antes, o desafio aberto de Lutero às autoridades eclesiásticas atingiu um nervo exposto tanto entre os sábios quanto entre as pessoas comuns. Nos meses seguintes, com auxílio da recém-inventada prensa gráfica, as teses foram espalhadas por todo o Sacro Império Romano, sendo entusiasticamente recebidas em quase toda a parte. Se as coisas tivessem terminado por aí, então o caso não daria preocupação nenhuma a Carlos V. Como muitos outros na época, ele também ficava angustiado pelas práticas mais escandalosas da igreja, e talvez tenha sentido alguma simpatia em relação ao audacioso monge, Martim Lutero. Mas os acontecimentos em breve adquiririam impulso próprio. Alarmados com o sucesso de Lutero, seus superiores agostinianos o chamaram para prestar contas numa reunião em Heidelberg. Ao deixar a reunião, Lutero havia convertido muitos deles para sua posição. Quando foi então convocado a Roma, abrigou-se sob a proteção de seu príncipe, o eleitor Frederico o Sábio, da Saxônia, que lhe conseguiu, em vez disso, uma audiência na Alemanha. Num esforço para desacreditar aquele crítico irritante, as autoridades da igreja enviaram o professor dominicano Johann Eck, de Ingolstadt, teólogo e debatedor profissional, para confrontar Lutero. Os dois se encontraram em 1519, para um debate público no qual Eck habilmente manipulou seu oponente até que ele admitisse heresias claras, que a graça divina é concedida ao crente somente pela fé, não por meio dos sacramentos da igreja, que a igreja é um construto puramente humano, sem nenhum poder especial para mediar a relação entre o homem e Deus, e que seu chefe supremo, o Papa, é fundamentalmente um impostor. Lutero não se desculpou pelas suas crenças e Eck o denunciou como herege. Infelizmente para os líderes da igreja, essa designação nada fez de frear o zeloso Lutero. Em 1520, ele publicou 3 tratados que delineavam suas doutrinas básicas em deliberado desafio aos ensinamentos estabelecidos. Agora ele não era mais um crítico, era um rebelde conclamado, abertamente à derrubada da hierarquia e das instituições da igreja. Sua influência começou a se espalhar, primeiro em Wittenberg, depois da Saxônia e em pouco tempo, de modo evidente pela Alemanha e além. Em diversas partes, ao que parecia, Lutero conseguia seguidores em todas as classes e status, homens e mulheres, nobres e plebeus, gente do campo e moradores das cidades. Todos o viam como líder de despertar religioso que poderia deslocar a fossilizada e corrupta Igreja de Roma. Alarmado com a situação que se deteriorava depressa, o Papa Leão X excomungou Lutero, mas a essa altura o ato radical teve um pouco efeito. Os ensinamentos de Lutero já se espalhavam como um incêndio, descontrolado pelas terras alemãs.
Foi nessa hora, induzido pela ameaça do cisma religioso, que Carlos V entrou na briga. 2 séculos depois, o filósofo francês Voltaire zombaria do imperador como que nem sacro, nem romano, nem no império. Contudo, para Carlos, seu reino era de fato sagrado. Como líder secular de tudo, da igreja, da cristandade, ele próprio, cristão devoto, via como dever sagrado preservar a igreja e a unidade espiritual de seu povo. Embora os imperadores sacros romanos, durante os séculos, competissem com os papas pela supremacia na Europa, as querelas eram resolvidas apenas por guerra aberta. Para Carlos estava evidente que um não podia fazer nada sem o outro, um dependia do outro. Afinal, era o Papa quem, desde os tempos de Carlos Magno, coroava os imperadores, e a Igreja dava legitimidade e propósito ao cargo. A noção de um império sem a Igreja Romana, ou de um imperador sem Papa, era impensável para Carlos. A fim de pôr seu domínio em ordem e frear a disseminação da heresia luterana, de uma vez por todas, ele convocou uma dieta, uma reunião dos estados do império. Quando a dieta se reuniu na cidade de Worms, em janeiro de 1521, Carlos enviou a Lutero uma intimação para que se apresentasse perante o imperador e os estados a fim de prestar contas de seus atos. Apesar da garantia imperial de segurança, muitos dos amigos de Lutero o advertiam, porque quando ele se pôr nas mãos dos inimigos, e o aconselharam a não comparecer. Mesmo assim, em abril, Lutero chegou à cidade e foi prontamente chamado perante a Assembleia de Notáveis. Ali, foi-lhe apresentada imediatamente uma lista de suas doutrinas heréticas e lhe solicitaram que as reconhecesse e renegasse. Lutero ficou surpreso, esperava ter permissão para argumentar em seu favor. Não estava preparado para a rapidez do ataque. Conseguiu apenas pedir um dia de adiamento para considerar o assunto, e Carlos, o cavalheiresco imperador cristão, concedeu-lhe o prazo pedido. No dia seguinte, Lutero estava pronto, reconheceu de boa vontade suas crenças, mas diante do questionamento hostil e das ferozes denúncias, quando pressionado a renegá-las, respondeu com calma: "Aqui estou, nada de diferente posso fazer, Deus me ajude, amém." Com essas palavras, Lutero assegurou um fracasso da missão de Carlos de erradicar a heresia em terras germânicas, mas fez também muito mais, selou o destino da cristandade ocidental. Por mais de 1000 anos, a Igreja Romana reinara suprema na Europa Ocidental, testemunhara a ascensão e queda de impérios, a invasão e expulsão de infiéis, heresias grandes e pequenas, peste e pestilências, ruinosas guerras de rei contra rei e imperador contra papa. Apesar disso tudo, a Igreja sobrevivera, prosperara e se expandira no seu alcance, até que no início do século XVI, seu domínio se estendia da Sicília à Escandinávia, da Polônia a Portugal e também da mente da vanguarda do Novo Mundo. Do batismo à extrema unção, a Igreja Romana fiscalizava a vida dos europeus, dando ordem, significado e propósito à sua existência. Governando tudo, da data da Páscoa ao movimento da terra, à estrutura do céu. Para a população da Europa Ocidental, independente da nação, língua ou lealdade política, o próprio tecido da vida estava de maneira inextricável vinculado à Igreja Romana. Quando Lutero assumiu sua posição na dieta de Worms, contudo, essa unidade espiritual e cultural chegou a um abrupto fim. Ao proclamar com orgulho suas crenças heréticas, ele renunciou à autoridade da Igreja Romana e conduziu seus seguidores por um novo caminho religioso. Ao desafiar abertamente tanto o Papa quanto o Imperador perante uma reunião pública dos grandes homens do Império, ele queimou as pontes, eliminando qualquer chance de reconciliação. O que até aquele ponto podia ser encarado como rebelião interna à Igreja, tornava-se agora uma cisma na qual duas fés rivais confrontavam-se em aberta hostilidade. De um lado estavam os seguidores da velha Igreja, o Papa e seu braço armado, o Imperador; do outro, os adeptos da nova Igreja protestante, que alegava a descendência direta da antiga Igreja Apostólica e rejeitava a fé romana.
como se fosse uma monstruosa aberração. A unidade espiritual do Ocidente foi rachada como um único golpe, e a qualquer esperança realista de cicatrizar a ferida com a conciliação ou ameaças estava afastada. Lutero e seus seguidores recusavam-se a reconhecer seus erros ou a render-se ao poderio do império. Consequentemente, precisavam ser subjugados pelas forças das armas. Bem, agora eu termino na página 34. Até a próxima. Tchau, tchau.